todos, muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse daqui é o Vida Europa. Hoje nós vamos fazer uma atualização na nossa playlist Guerra na Ucrânia, com uma notícia que já vem circulando já faz alguns dias nas redes sociais, que é a participação de soldados da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia. É isso. Mas, antes que eu continue, eu peço gentilmente, ou seja, aqueles papos de YouTube, né? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e vamos embora. Eu já vou colocar aqui meu óculos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar a notícia, inclusive já está traduzida para o português, bonitinho. Esse é um texto do jornal da Standard. E aqui a gente vai conversar sobre esse assunto. Bom, eu não vou falar da guerra da Ucrânia em si, porque nós temos uma playlist aqui, então vocês dão uma olhadinha que está tudo ali, para o vídeo não ficar muito longo, muito longo, que fala português direito. Bom, Coreia do Norte e Coreia do Sul, elas se dividiram, né, são, vamos dizer assim, ideologicamente totalmente distintas. A Coreia do Norte é considerada uma ditadura stalinista, né? Stalin foi um dos presidentes da União Soviética e que transformou a Rússia, quer dizer, a antiga União Soviética, em uma ditadura muito violenta, e o presidente deles, atual, também faz a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, que está aqui o líder, o Kim Jong-un, uma ditadura muito fechada, existe um muro com a Coreia do Sul, os coreanos do Norte que tentam ir para a Coreia do Sul para ter uma vida melhor. Em soma, a gente teve isso aqui na Europa, né, quando tinha o muro de Berlim entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, que inclusive o muro de Berlim caiu em 1989. Bom, dando isso, eu só pincelando muito rapidamente a história, desde que começou a guerra na Ucrânia, né, isso vai fazer 3 anos agora, em fevereiro, o que houve aí? O Vladimir Putin, ele foi agente da KGB. Inclusive, ele era agente da KGB justamente quando houve a queda do Muro de Berlim em 1989. E em vários discursos dele, ele disse que a maior tragédia desse século foi o desfacelamento da União Soviética. A gente não vai entrar muito na história, a Rússia foi uma monarquia muito, como é que chama assim? Uma monarquia muito centralista, depois veio a Revolução de Outubro, e aí veio o, vamos dizer assim, regime comunista, e aí acabou se desembandando também para uma ditadura, a gente pode falar de ditadura de esquerda. Vamos falar mais ou menos assim. E aí, eu estou explicando tudo muito rapidamente, tá bem? E aí, quando o Vladimir Putin ele decidiu invadir a Ucrânia, porque na verdade a guerra da Ucrânia já havia começado há 10 anos antes, quando Vladimir Putin anexou a Crimeia e quando começou ali os combates em Donbass e Luhansk, acho que é Donetsk, se não me falo a memória, eu não falo russo, mas eu acho que é assim, que é justamente no leste da Ucrânia. E aí começou um debate muito grande aqui na Europa do tipo, o que fazer com a Rússia. Só que o problema dos europeus é que eles estavam, peraí, deixa eu voltar para mim, depois eu volto aqui para o nosso texto. E aí, debateu-se muito tempo aqui na Europa o que fazer com a Rússia. Só que nesse entremeio, a Rússia é um país muito rico em recursos energéticos, em gás e em petróleo. Então, eles sempre deram, não vou falar exatamente deram, mas ofereceram gás, sobretudo gás, muito barato para o resto da Europa. Deixa eu fazer assim, o cabelo está assim. Para a Europa. Então, isso sempre vieram vários debates em cima disso. E aí, logo pós-pandemia, Vladimir Putin sentiu que a Europa estava muito enfraquecida, que a União Europeia estava muito enfraquecida, com muitas brigas internas, e aí decidiu atacar a Ucrânia.
Aí você está pensando, mas o que que o Putin quer aí? O Putin, ele quer usar a Ucrânia como um muro de contenção para a democracia, ou seja, fazer o que ele exatamente faz com a Bielorrússia, quem está em cima, que é vizinha da Ucrânia, ter um presidente pró-russo, que é o Alexander Lukashenko. No caso, ele tiraria o Zelensky, né, o Volodymyr Zelensky, que é o presidente ucraniano atual, e colocaram um amigo, vamos dizer assim, pró-Rússia, e a partir daí ter um muro de contenção. Por quê? Porque ali, por exemplo, o ucraniano que está fazendo fronteira com a Polônia, o ucraniano atravessa a fronteira com a Polônia e fala assim: poxa, mas aqui é tudo diferente, aqui tudo funciona, né? Eu tenho as minhas liberdades individuais, por que que né, na Ucrânia não é assim também? Então, é esse aí todo o embate. E levando que o ucraniano, ao longo da história, vem lutando contra a dominação russa já faz muito tempo, né? Se a gente der uma olhadinha na história. Só aquele lance, né? O Putin invadiu a Ucrânia, vieram as sanções econômicas, os ucranianos resistiram, o Ocidente teve que dar apoio, até porque o Putin começou a dar sinais que ele poderia potencialmente atacar outros países, os membros da OTAN ou membros da própria União Europeia, e deu um sinal muito feio, justamente o péssimo sinal que o Putin dá para o Ocidente quando o líder opositor, o principal líder opositor, Alexei Navalny, foi encontrado morto em uma prisão, um gulag, né, como eles chamam, na Sibéria. Isso é apenas a gente contextualizando. E aí, a partir daí, faltou russos. Eu li um texto muito interessante de um analista sobre Rússia, falando que ele precisa do apoio dos russos. Então, ele pega como soldados de províncias mais longínquas de Moscou. Eles não querem eles, no caso o Putin, ele não quer incomodar nem os moscovitas e nem o pessoal de São Petersburgo. O lado ocidental da Rússia pega mais o lado oriental. Só que simplesmente não tem pessoas, porque morrem milhares de soldados por dia, tanto dos dois lados, tanto que não se tem números. Eles fazem estimativas de 300 mil soldados que morreram, mas números exatos não tem. Então, agora, como o Putin ele se aproximou, vamos dizer assim, de países não exatamente muito democráticos, e a Coreia do Norte não é democrática, inclusive apareceram armas da Coreia do Norte, por exemplo, lá em Israel, né, que sofreu esse ataque muito brutal no 7 de outubro do ano, completou um ano agora em outubro, né, esse ataque terrorista do Hamas, que inclusive é considerado dedinhos de Vladimir Putin nessa história. Quem sabe, né? Tem várias teorias circulando. Mas, de qualquer forma, voltando ao nosso texto, deixa eu ver aqui, ao nosso texto, inclusive ele está em português. Aí ele fala: quais são os sinais de envio de soldados norte-coreanos pelo líder Kim Jong-un? O serviço secreto sul-coreano cooperou com a Ucrânia no caso atual. As descobertas são baseadas em imagens de satélite e software de reconhecimento de face, né? Os ocidentais têm aquele olhinho, né, marcado. Aí tem aqui algumas imagens. A Rússia e a Coreia do Norte, aí tem a pergunta, né? O que é cooperação russo-coreana? A Rússia e a Coreia do Norte recentemente expandiram massivamente a sua cooperação. E uma reunião em Pyongyang, acho que é assim que se fala, na Coreia do Norte, em junho, os dois líderes assinaram um acordo abrangente sobre uma parceria estratégica. Kim Jong-un enfatizou o apoio incondicional do seu país na guerra de agressão de Moscou contra a Ucrânia. E aí continua. Os dois estados ganham com essa cooperação. Aí vem, a Coreia do Norte, governada pelos comunistas, está sujeita a sanções internacionais abrangentes há anos por causa do seu programa de armas nucleares, mísseis, e até agora foram apoiados pela Rússia pelo poder de veto da ONU, e também por ser parceira estratégica da China. Aí, o que significaria o envio de soldados norte-coreanos do ponto de vista do direito internacional?
O direito internacional é tão claro quanto brutal aqui. Com o ataque da Rússia soberana à Ucrânia, todo o território russo se tornou uma zona de guerra. Portanto, os ataques a todos os alvos militares em todas as Rússias são legítimos do ponto de vista do direito internacional. Se são depósitos de munição, bases aéreas, o Ministério da Defesa ou Kremlin e Moscou não faz diferença do ponto de vista do direito internacional. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Aqui é uma foto, né, dos dois, né, o Putin com o Kim Jong-un, acho que é assim que se lê o nome dele. Aqui fala um outro assunto das entregas das armas ocidentais à Ucrânia, né, ou armas iranianas e norte-coreanas à Rússia. E aí vem a pergunta, né, que tem sido feita alguns observadores sentem privações da Segunda Guerra Mundial. Essa preocupação é justificada? Não é sem razão que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, alertou na segunda-feira sobre uma escalada do conflito se a Coreia do Norte realmente enviar soldados para a Ucrânia e lutar do lado da Rússia. Isso é uma pergunta que tem sido feita muito. E aí vai aqui, né? Até que o ponto eixo Rússia, Coreia do Norte e Irã estão se preparando para entrar no confronto com a Ucrânia se os apoiadores no Ocidente, obviamente, difícil prever. Afinal, não são exatamente homens amantes da paz que estão sentados nas alavancas do poder. É muito. Essa tradução aqui não ficou assim 100%. Bom, deixa eu voltar para mim para a gente poder encerrar este vídeo. Bom, pelo menos até a hora que eu estou gravando esse vídeo, não tem assim provas concretas de que isso efetivamente vai acontecer. É verdade que o tabuleiro geopolítico internacional está totalmente bagunçado. Começou com a guerra na Ucrânia, depois veio o ataque do Hamas, que é um grupo terrorista, né, que comandava e comanda ainda, né, a faixa de Gaza em cima de Israel. E uma outra coisa muito significativa que aconteceu nos últimos dias, que é o encontro dos BRICS. BRICS é esse bloco de países, né, comandados pela Rússia, tem China, tem Irã, a Arábia Saudita, a África do Sul, o qual o Brasil também faz parte, e eles estão, vamos dizer assim, questionando uma espécie de nova ordem mundial, no qual não seja os Estados Unidos, no qual não seja o dólar, o qual não seja questionando essa ordem mundial que ela foi estabelecida pós-Segunda Guerra Mundial em 1945. O problema nessa história toda é aquilo que a gente já vem comentando nos vídeos quando a gente fala sobre guerra na Ucrânia, é que são países que não são adeptos à democracia, né? E eu acho que isso é que é o grande questionamento dessa história. Eu acho que há muitas coisas que podem ser questionadas, mas, mais uma vez, você não pode invadir um país livre e soberano somente porque eu estou a fim de invadir, como aconteceu com o Vladimir Putin. E a partir daí, bagunçando todo, vamos dizer assim, todo o ordenamento jurídico internacional, como a gente viu no texto. No mais, o que a gente pode dizer isso? A gente vai acompanhar, né, o desenrolar dessas, vamos dizer assim, os próximos passos na guerra na Ucrânia. Vai vir aí a eleição nos Estados Unidos, que está marcada por 5 de novembro, totalmente imprevisível quem vai ganhar, se é Kamala Harris ou Donald Trump. Isso também vai ter um peso muito importante de como continuará a guerra na Ucrânia, ou se por acaso haverá alguma negociação. E por fim, para a gente encerrar esse vídeo, eu particularmente acho muito lamentável que o Brasil se coloque ao lado de países que não sejam apreciadores da democracia. Esse é o fato, né? Infelizmente é assim, né? E vamos ver, né? Vamos ver como essa história continua, mas uma coisa é certa, vamos ter outros vídeos falando sobre guerra na Ucrânia, vai demorar muito tempo até esse tabuleiro internacional finalmente se estabilizar. E a gente torce para que a democracia reine aí. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal e nós nos vemos no próximo vídeo aqui no Vida Europa.